Quem poderia imaginar que uma coisa tão pequena e tão rica em proteína pudesse provocar tanta destruição e crise social na Amazônia? A expansão da soja na Amazônia tem atraído grandes fazendeiros de outras regiões do Brasil, que se mudam para cá com a ambição de se tornarem ricos rapidamente. Mas tudo tem o seu preço. Comunidades locais são ameaçadas e expulsas de suas terras, e a floresta é destruída para dar lugar à soja. Para o Brasil, tudo em nome do progresso. Mas para aqueles que perderam suas terras e viram a destruição que a soja trouxe para a região de Santarém, o avanço da fronteira agrícola na Amazônia não significa nada a não ser devastação e miséria. Com a chegada dos sojeiros, com a destruição do meio ambiente, a gente não prevê um futuro assim melhor. Sinto-me ameaçada, porque as pessoas que estão de fora estão dizendo: olha, você vai morrer a qualquer hora. Eu pessoalmente vejo isso como uma prática até terrorista para a população amazônica. E a terra nua não tem como a gente sobreviver, nenhum animal sobrevive, o solo se acaba, né? Porque não aguenta. Acredito que daqui a 10, 15 anos, a região de Santarém, que era uma região que ainda se via um verde, futuramente você vai ver só aquele amarelo apenas de poeiras que você vai encontrar nessa estrada, você não vai encontrar mais mato por aqui. A soja pode ser encontrada em quase todos os produtos do supermercado e também na ração animal. Por causa do crescimento da população mundial e da grande demanda por carne e produtos ricos em proteína, a soja se tornou a queridinha do mercado internacional. A produção global de soja cresce sem parar a cada ano. Em 2003, foram 186 milhões de toneladas. Em 2004, 200 milhões de toneladas. Em 2020, estima-se que a produção de soja chegue a 300 milhões de toneladas por ano. Os principais produtores de soja são Estados Unidos, Brasil e Argentina. Brasil e Estados Unidos competem pelo primeiro lugar nas exportações de soja. O Brasil adotou uma política econômica agressiva para alcançar o seu objetivo sem se importar com os impactos socioambientais. O grande problema da soja no Brasil é que o Brasil continua sendo um grande exportador de matéria-prima. O Brasil exporta grande parte da sua soja in natura, sem nenhum tipo de beneficiamento. Então, para se manter a arrecadação nos mesmos níveis e crescendo, né, do componente soja na economia brasileira, ela crescer, né, conforme a economia brasileira cresce, precisa se ampliar a fronteira agrícola, precisa se produzir cada vez mais. Entre 2003 e 2004, o índice de desmatamento da Amazônia foi o segundo maior da história. Então, o desmatamento nos últimos 3 anos, né? Em particular nos últimos 3 anos, vive um acréscimo assim importante. O grande vetor, o grande motor desse acréscimo de desmatamento é a chegada da soja na Amazônia e a expansão dos campos de soja na Amazônia. Com uma população de 270 mil habitantes e mais 63 mil pessoas vivendo na zona rural, Santarém é a principal cidade no oeste do Pará e, atualmente, a mais nova fronteira de expansão da soja. O principal problema
da soja na Baixada Santarém é a concentração fundiária. Para se produzir soja e ela ser economicamente viável, você precisa de grandes áreas. O que vem acontecendo nesse momento em Santarém são produtores vindo do Mato Grosso e do sul do país que compram ou grilam terras de moradores comunitários para transformar em lavoura de soja. A terra do senhor lá, o que o senhor fez com ela? Eu vendi. Qual que era o tamanho da terra do senhor? 300 hectares. 300 hectares? Era grande terreno. E o senhor vendeu por quanto lá? 15 mil. Muitos, como Francisco, aceitam a oferta e se mudam para a cidade pensando que a vida será mais fácil. No entanto, depois de comprar uma pequena casa, o pouco que resta desaparece rapidamente. E que o dinheiro que recebeu não vai dar para se sustentar por muito tempo e com a escolaridade que tem, a possibilidade de arrumar um emprego é mínima. Os alimentos que antes eram produzidos pelas próprias famílias, agora precisam ser comprados. Sem dinheiro, a sobrevivência se torna difícil. Tudo era fruta, era o feijão, era o arroz, era o milho para dar um pinto. Era tudo enquanto nós plantávamos. A farinha aí, nós tínhamos farinha aí à vontade, quando ele podia fazer. Graças a Deus lá era mais fácil por isso, né? E aqui tudo é novo comprado. Se o camarada tiver o dinheiro, compra, se não tiver, pronto. Pequenas favelas como esta estão aparecendo na periferia de Santarém a um ritmo alarmante. Esse bairro aqui quase todo, gente que veio da colônia. Um bairro novo. É. Com 2 anos essa terra aqui. Cada dia vai aumentando mais. Está vendendo terra? É, vende a terra e vem para a cidade, procurar uma vida melhor e onde fica nessa situação, né? Termina o dinheiro aí, fica nessa situação que fica arrependido, não tem mais jeito, né? Aqueles que ainda não têm a posse legal da terra ou não querem vender, enfrentam pistoleiros e ameaças. Práticas comuns para a ocupação de terras na Amazônia. Geralmente, em relação à questão fundiária, é a expulsão desses trabalhadores do interior da Amazônia das suas terras. Então, quando chegam até a Procuradoria da República, é porque já houve ameaça dessa expulsão, normalmente de uma forma diferente, que se dá, como por exemplo com um incêndio da casa dessas pessoas, ou então um incêndio de uma lavoura, joga-se semente de capim aonde tem a roça das pessoas. Geralmente é nessa forma em que se dá a ameaça primeira, para que